Graça e paz, povo de Deus. Amém. Glória a Deus. Como o David falou, eu sou o Wagner. Eu sou pastor, juntamente com a minha esposa Daiane, meus filhos Asha e Navi. Nós somos pastores da Nova Aliança Estrela da Manhã, Parque Alvorada. E eu nasci nessa igreja, né? Tenho muitos amigos aqui. O pastor Lucas foi a pessoa que me levou para a igreja e que me discipulou. E é um prazer poder estar aqui com vocês novamente. Amém? Quantos estão felizes por estar aqui nessa tarde? Glória a Deus. Nós estamos em um lugar especial, um lugar onde a presença do Senhor está. E eu creio que o Espírito Santo de Deus vai falar ao seu coração essa noite. A nossa expectativa não está em homens, mas naquilo que Deus vai fazer neste lugar. Amém? E eu queria que você fechasse seus olhos. Mais uma vez, nós vamos orar. Sempre gosto de iniciar orando. Senhor, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pelo privilégio de poder estar neste lugar, Jesus. Deus, a nossa expectativa não está em homens, não está em mim, mas naquilo que o Senhor tem para ministrar a Tua igreja, Senhor. Por isso te damos total liberdade neste lugar. Eu te peço em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, começa desde já a falar a cada coração aqui essa noite, essa tarde. Comece a ministrar vida neste lugar, Senhor. Se tem alguém aqui preocupado, ansioso, triste, por algum motivo, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, renova a alegria agora, Senhor. Renova a esperança, Deus, e que essa palavra venha trazer vida para a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amados, é um privilégio poder estar aqui para ministrar essa palavra. Além de pastor, eu também sou psicólogo. Também trabalho aconselhando pessoas, servindo pessoas através da minha profissão. O motivo pelo qual eu escolhi essa profissão foi porque é algo que eu amo. Eu amo cuidar de pessoas. Eu amo servir pessoas. Eu amo ajudar pessoas a serem livres dos seus problemas emocionais, das suas feridas. Isso é algo que alegra muito o meu coração. E eu acredito que até através da minha profissão eu posso ser esse instrumento de Deus para ajudar pessoas. Já fui missionário na África, morei em Moçambique, junto com o pastor Rubens. Quando ele foi para Moçambique, eu fui junto com ele também. Estava aqui na igreja. Vivi 9 meses lá como missionário, retornei, casei, tive filhos, fui consagrado pastor, me formei como psicólogo e hoje estou servindo a Deus com tudo aquilo que eu possuo, com tudo aquilo que eu tenho, com todos os meus dons, com todo o meu coração. Amém? Esse é o desejo do Senhor para as nossas vidas. E amados, uma coisa que eu sou apaixonado é por família. Amém? Quem me conhece sabe o quanto eu sempre almejei, sempre sonhei viver família, ter uma família. E nós vamos falar sobre isso essa noite, sobre família como o propósito do coração de Deus. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 2, verso 24. Ontem eu ministrei meu primeiro casamento como pastor do nosso irmão Fernando, que era daqui da igreja aqui da Adonai, o Maguinho, guitarrista. Quem conhece o Fernando aqui? Levanta a mão. Glória a Deus, o homem casou. Amém? Glória a Deus. Dê um glória a Deus bem forte. Glória a Deus. 35 anos, mas Deus tem um tempo certo. Amém? Deus abençoou o nosso irmão. E eu tive o privilégio de ser o pastor dele, fui líder dele aqui na igreja. Eu fui para o Parque Alvorada, ele foi logo depois também, continuei liderando ele e ontem realizei o casamento dele. Gênesis capítulo 2, verso 24. Gênesis 2, verso 24. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Amém. Amados, desde Gênesis, desde o início da criação, Deus sempre teve propósito com o casamento, com a família.
E isso sempre esteve no coração de Deus. E, amados, o casamento, ele é um mandamento de Deus. Não é uma opção. Deus está falando assim: deixará o homem, pai e mãe, se unirá à sua esposa. Ah, não, mas eu não quero casar, não. Aquele que caminha com Deus, aquele que lê a Bíblia e que tem a Bíblia como seu alicerce, precisa entender que casamento é um mandamento de Deus. E todos aqueles que decidem casar estão assumindo um compromisso de obediência à palavra de Deus. Amados, e uma palavra que norteia a minha vida é a obediência. A minha obediência a Deus me levou para Moçambique, a minha obediência a Deus me fez casar, realizou muitas coisas na minha vida. E, amados, juntamente com a obediência a Deus vem bênçãos. Então não acho que eu vou casar e agora, amados, juntamente com a nossa obediência de viver família, de casar, vem as bênçãos do Senhor. Amém? Quem é casado aí, não é verdade? Vem as bênçãos do Senhor. Vem dias difíceis? Vem. Mas vem as bênçãos do Senhor. E Deus, Ele falou assim, que não é bom que o homem viva só. Deus disse ao homem e à mulher que eles deveriam multiplicar. Deus então fez uma mulher correspondente, idônea ao homem. Vamos para Gênesis capítulo 1. E no verso 27, diz: Deus criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Amém? Sujeitai, dominai. Mas eu queria parar aqui no multiplicai-vos. Onde é que essa multiplicação acontece, amados? É dentro da família. É dentro da família que essa multiplicação acontece. Então, amados, desde o princípio, Deus instituiu a família. Deus criou o homem e Ele disse: não é bom que o homem viva só. Amados, quando eu era solteiro, eu vivi a minha vida de solteiro, mas a minha vida de solteiro nem se compara com a vida que eu tenho hoje. Tudo aquilo que eu conquistei, tudo aquilo que eu vivo hoje com a minha esposa, com os meus filhos, ministerialmente, profissionalmente, não se compara. Amém? Quem é casado sabe o quanto depois que você casa, você consegue conquistar coisas. Você consegue crescer, os dois juntos ali. Para a glória de Deus, hoje nós temos casa, carro. Deus tem nos abençoado grandemente. Por quê? Porque juntos, unidos com o propósito de Deus, Ele nos abençoa. Da mesma forma, amados, Deus quer fazer com todos os seus filhos. A família é propósito do Senhor. Mas nós vivemos em uma sociedade em que a instituição família, amados, está sendo atacada. Na verdade, uma das principais lutas do inimigo é destruir a família. Porque ele sabe que uma família alinhada com o propósito de Deus pode gerar muitos frutos. Pode mudar uma sociedade. Não é verdade? Uma família alinhada com o propósito de Deus pode mudar uma sociedade. Na família tem como um homem multiplicar sozinho? Não tem. Tem como uma mulher multiplicar sozinho? Não tem. Nós cristãos que defendemos a Bíblia, que defendemos o modelo bíblico de família, o modelo tradicional que Deus deixou. Mas hoje em dia existem diversos modelos e nenhum deles cumpre o propósito da fertilidade e da multiplicação. Eu não vou entrar em detalhes, mas vocês sabem do que eu estou falando. Nenhum desses outros modelos que estão sendo instituídos na nossa sociedade cumpre o propósito de Deus, da multiplicação, da fertilidade. Somente o modelo natural, o modelo que Deus deixou. Então, amados, existe uma militância, existe uma luta no mundo espiritual, uma guerra para se destruir as famílias. Às vezes nós pensamos assim: é muito fácil, você casa, vai para uma casa com alguém, e aí já tem uma família. Quem é casado sabe, amados, o quanto nós temos que todos os dias lutar para mantermos a nossa família. Todos os dias nós temos que abrir mão do nosso orgulho, todos os dias a gente tem que se humilhar. Vocês não imaginam o quanto eu amadureci depois que eu casei.
o quanto a minha esposa amadureceu, o quanto quem é casado aqui sabe, amadurece depois do casamento. Ou amadurece ou não vai para frente. Ou se quebra ou o casamento é quebrado. Então, amados, a família é propósito do Senhor. Existe um tempo. Amém? Existe um tempo. Existe o tempo de ser jovem, existe o tempo de ser solteiro, mas existe um tempo de se constituir família. E essa família, ela precisa estar alinhada com o propósito de Deus, que é sobre isso que nós vamos falar essa noite. Muitos de nós que estamos aqui nesse lugar não temos ideia do poder de uma família estruturada e alinhada com o propósito de Deus. Quantos aqui já ouviram falar de John Wesley? Levanta a mão, quem já ouviu falar de John Wesley? John Wesley foi um grande avivalista, ele era da Inglaterra, ele evangelizou a América. Sua vida foi entregue ao Evangelho e ele foi uma pessoa que impactou o mundo. Amados, mas não sei se todos aqui sabem, o que fez o diferencial na vida de John Wesley e ele ser esse homem de Deus que ele foi a sua mãe. John Wesley, ele foi filho de uma mulher que teve 15 filhos, ele era o 15º filho. E ele foi criado desde pequeno no conhecimento da palavra. Você pode procurar, você que é mulher, procure na internet. Tem livros sobre a mãe de John Wesley, sobre como ela educou os filhos, o que ela fazia para edificar o lar. Muitas dicas maravilhosas. Uma mulher que se posicionou como uma mulher de Deus, gerou filhos, um dos principais e maiores avivalistas que o mundo já viu. E tudo começou, amados, onde? Na base, na família. Eu e a minha esposa, nós acreditamos muito nisso. Os nossos filhos, nós acreditamos que nós temos a nossa responsabilidade de evangelizar os nossos filhos. E a gente sabe o quanto o mundo, ele puxa, ele chama, né? Ela pega o celular e facilmente entra num vídeo, numa dancinha. Mas eu e a minha esposa, a gente está sempre alerta. A minha filha todas as noites me vê se ajoelhar na cama. E na hora que ela me vê me ajoelhar na cama, ela vai para onde mim e fala: eu vou orar também, papai. Eu oro, pai. Ela ora primeiro, depois eu vou e oro também. Não é verdade, acha? Ela ora ali junto comigo. Quando eu sento no teclado para adorar, ela senta ali, ele também chega e a gente adora juntos. Tem um violão também, eu toco, ela canta junto comigo. Ela diz que as coisas que ela mais gosta, uma delas é colo, música, que ela gosta de cantar, doce, e o que mais, acha? E o celular, né? As 4 coisas que ela mais gosta: colo, cantar, o celular e doce. Amados, nós somos espelhos para os nossos filhos. Amém? Não adianta nós queremos terceirizar a educação dos nossos filhos. Tem muitas pessoas que terceirizam, coloca na escola como responsabilidade para educar os filhos, coloca para uma babá educar os filhos. Não, os pais são os responsáveis. A minha filha estuda numa escola cristã, que é o ICE, mas mesmo assim, amados, lá ela aprende muita coisa, lá ela faz devocional, ela já canta no devocional da escola. De vez em quando eu recebo o vídeo dela lá cantando no devocional da escola. Mas, amados, em casa, ela tem esse exemplo, esse referencial. Um dia, numa pregação na igreja, eu pensei que ela não estava nem prestando atenção. E eu pregando sobre a graça de Deus. E no final do culto, ela chegou para mim: aí, papai, quer dizer que mesmo eu sendo desobediente, Deus me ama? Eu falei: minha filha, Deus te ama. Ela estava entendendo já a graça, como funciona a graça, mesmo a gente falhando às vezes. Aí eu aproveito e pego o gancho, mas isso não significa que você precisa viver desobedecendo, né? A desobediência tem consequências e a gente precisa ensinar nossos filhos. Amados, eu creio que o meu filho, a minha filha vão muito mais longe do que eu e a minha esposa. Esse é o nosso dever como pais. Amém? Quem deseja isso para a sua família? Glória a Deus. Uma das principais bases da família, a primeira base principal da família é quem? Deus. Amém?
Deus é a principal, a primeira. Na verdade, da família não, desculpa. A principal base da sociedade, primeiro é Deus. Segundo, a família. A família, ela vem acima da igreja. Nós, como Igreja Nova Aliança, nós pregamos isso. Em primeiro lugar, Deus, depois a família, depois o ministério. Eu e a minha esposa, a gente tem muita convicção disso. Um tempo da minha vida, eu era um ativista religioso. Eu participava de tudo. Participava da dança, participava de tudo. Cantava, dançava, teatro, de tudo. Mas, amados, depois a gente vai entendendo que nós precisamos ter tempo para Deus, ter tempo para nossa família. Por muito tempo eu vivia afastado da minha família, dos meus pais, da minha mãe, por causa desse ativismo. Não que a gente não tenha que participar, não que a gente não tenha que servir, mas muitas pessoas usam o serviço da igreja como uma fuga. E eu quero te fazer uma pergunta: será que Deus te agrada disso? Será que realmente é isso que Deus quer? Deus quer que a nossa vida, amado, seja plena em todos os sentidos. Se eu estou servindo bem na igreja, eu estou em falta com a minha esposa, com a minha casa, com a minha família, não adianta de nada. Eu estou pulando prioridades. Amém? Amados, entender isso vira uma chave na nossa vida. Entenda o valor da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, da sua casa. Mas claro, não vá para outro extremo. Tem gente que tudo bota desculpa. Ah, não, eu não tenho, não posso servir, não posso ajudar porque eu sou casado, tenho filhos, por causa da minha família, não tenho tempo. Não, amados. Não. Depois que eu casei, que eu tive filhos, eu fiz outra graduação. Me formei ano passado em psicologia, é recente. Fiz outra graduação, sendo líder de louvor, ministro de louvor, sendo pastor, cuidando de filhos, esposa, trabalhando o dia todo. Nós precisamos, há tempo para tudo. Se você se organizar direitinho, se você realmente for dedicado naquilo que você for fazer, você consegue. Em nenhum momento, amados, eu deixei de servir ao Senhor. Hoje continuo ministrando louvor na igreja, continuo participando do ministério. Lidero jovens, até uns dias atrás liderávamos células de casal também. Hoje a gente supervisiona a rede. Mas, amados, nós precisamos encontrar tempo e entender as prioridades nas nossas vidas. Quando eu vou atender um paciente, eu queria compartilhar algo queria que você prestasse muita atenção. Quando eu vou atender um paciente, uma das primeiras coisas que eu faço é perguntar sobre a sua base familiar e como foi a sua infância. Porque a base familiar e a infância da pessoa determina muito do adulto que ela vai se tornar. Fala muito sobre os traumas que ela tem e me ajuda a entender os problemas que a pessoa está passando e ajudar ela a resolver. Se nós formos analisar na nossa sociedade, as pessoas que dão mais trabalho são as que possuem um lar desestruturado. Você pode olhar, converse com alguém que já foi preso, converse com alguém que está num projeto social da igreja, em um dos projetos, e pergunte sobre a sua família. Como é que foi a sua infância? Se eles tiveram uma família estruturada, se tiveram o cuidado do pai, o cuidado da mãe. Amados, e se a gente for ver, muitas vezes essas pessoas nasceram em lar cristãos. Muitas vezes essas pessoas nasceram, claro, a maioria em lar desestruturados, mas às vezes você pode estar dentro de um lar cristão, mas isso não significa que nesse lar o pai e a mãe estão realmente cumprindo o papel e o dever de cuidar da sua família. Eu sou um exemplo disso. Meus pais, eles não eram evangélicos, mas sempre foram muito bons, sempre foram corretos, honestos. Mas o meu pai, ele era um pai muito distante. O meu pai faleceu tem mais ou menos 3 anos de câncer. Mas, amados, eu sempre fui um órfão de pai presente. Eu vivia com meu pai, mas eu não me sentia filho, não me sentia amado. E quando eu cheguei na igreja, com esse coração de órfão, eu vivi muito tempo dentro da igreja, sem realmente ver quem era Deus para mim, sem realmente conseguir entender a paternidade de Deus.
Percebe o quanto a instituição familiar interfere em todas as áreas da nossa vida e principalmente no nosso relacionamento com Deus. Existem muitas pessoas neste lugar, eu afirmo sem ter medo de errar, que ainda não conseguem olhar para Deus como um pai, por falta da referência paterna que não teve aqui nessa terra. Percebe o quanto a família é importante, o quanto o papel do homem, o papel da mulher é importante para a nossa sociedade, para a nossa vida. E eu quero deixar um alerta aqui para vocês. Tem muita gente buscando conquistar grandes coisas lá fora e perdendo as suas famílias. Quantas pessoas, quantos homens correm atrás de trabalho, trabalham de forma exagerada e não tem tempo para os filhos. E não tem tempo para estar ali presente, para estar conversando com os filhos. Amados, eu não estou aqui trazendo uma coisa assim, eu acho, não. A minha experiência de 1 ano de clínica atendendo me trouxe vários relatos de famílias em que o pai não era presente. Ele era presente financeiramente, a pessoa, já passou fome? Não, nunca passei fome, nunca tive necessidade financeira. Que muitas vezes as pessoas pensam assim, eu estou fazendo tudo isso por amor ao meu filho, vou trabalhar muito, vou dar tudo o que ele quer e pronto, isso é a minha forma de amar. Os pais da geração passada que tiveram filhos nessa geração tem esse ideal, eu não tive isso, eu vou trabalhar muito para dar isso para o meu filho. Mas amados, sabe o que o seu filho mais precisa, a sua filha mais precisa? É da sua presença, é do seu cuidado, é do seu carinho, é do seu direcionamento. Entender isso vira uma chave na nossa vida como família. Quando eu casei com a minha esposa, ela tinha 3 empregos. E aí começamos, namoramos, vamos ter filhos. Pois é, agora vamos, né? Hoje ela trabalha um dia na semana. Mas amados, foi porque amor, não, vamos parar. Você precisa estar em casa, a gente precisa. O papel de manter, essa responsabilidade não é sua. Infelizmente tem muito homem que fica jogando a responsabilidade na mulher das coisas de casa. E ainda quer que ela dê conta de tudo, dos filhos, da limpeza, de tudo. A responsabilidade das contas, não, está faltando dinheiro, quem tem que correr atrás é o homem, amados. Mas isso é verdade, amados. Nós vamos entrar nesses pontos aqui mais à frente. Mas, amados, desde o princípio, quando eu casei, eu já tinha essa ideia. Na verdade, eu não queria, eu pensava assim, não, quando eu casar, minha esposa não vai trabalhar. Só que aí eu encontrei uma mulher que tinha 3 empregos, né? Aí eu pensei assim, não, ela gosta de trabalhar, mas vamos fazer o seguinte, amor, vamos reduzir. Você vai trabalhar, mas você vai, né? Vamos reduzir. E isso tem funcionado muito bem. Quando ela estava trabalhando muito e ainda tinha as responsabilidades, as coisas, o peso era muito grande. E isso tem funcionado muito bem, amados. Muitas vezes nós corremos atrás de dinheiro e outras vezes até mesmo atrás de ministério e esquecemos da nossa família. Infelizmente nós vemos muitos filhos de pastores se perdendo. E às vezes a gente pensa assim, meu Deus, por que isso aconteceu? Deus foi injusto, Deus foi infiel. Eu não estou dizendo em todos os casos, mas uma boa quantidade. Os pastores e líderes acabam se envolvendo tanto com compromissos externos, que acabam perdendo a sua família. Acabam perdendo os seus filhos. Eu não estou dizendo que não possa acontecer uma coisa diferente daquilo que eu desejo para minha filha, para o meu filho. Mas eu preciso entender uma coisa. Caso aconteça, eu tenho que estar ciente no meu coração. Eu fiz tudo o que estava ao meu alcance em obedecer aquilo que Deus deixou a mim e a minha esposa como missão de cuidar e educar os meus filhos. Infelizmente, isso é uma realidade. Existem muitos líderes que se arrependem. Essa semana eu conversando com um médico e ele falando assim, rapaz, quando eu estava me formando, quando eu estava terminando para começar a trabalhar, eu estava no internato e eu via muito dos médicos lá, muito antigos, professores, falando,
se eu pudesse voltar atrás, eu trabalhava menos, para estar mais perto dos meus filhos. E ele disse que se formou e começou a trabalhar. E hoje, como médico, ele trabalha somente de segunda a sexta. Quando é para ter plantão final de semana, ele já procura alguém para ele pagar, porque ele disse que a prioridade é estar com seus filhos. Ele disse que esse ano ele foi para a reunião dos pais, e no ano passado ele faltou. Mas ele disse assim, ele prometeu para ele mesmo: eu nunca mais falto uma reunião de pais do meu filho. Porque ele viu a quantidade de crianças que estavam sem os pais naquele lugar e choravam, porque os pais estavam trabalhando ou não puderam estar. E choravam porque via as outras crianças com seus pais. Amados, ele entendeu que a prioridade não era o dinheiro. Ele entendeu que a prioridade era a família. E muitas vezes nós nos perdemos nisso, nessa correria, nesse desejo de conquistar, de enriquecer. Amados, eu quero lhe fazer uma pergunta. Na verdade, eu não. O que a Bíblia nos diz? O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, e perder a sua família, e perder as pessoas que você ama? Eu perdi o meu pai, mas foi um processo muito natural e tranquilo para mim, no sentido de que eu amei o meu pai da melhor forma possível nos últimos dias de vida dele. Honrei, realizei os sonhos que eu tinha para ele. Tinha outros sonhos, mas eu tinha um sonho de reformar a casa dele, eu tinha um sonho de dar um carro para ele. E eu realizei esses 2 sonhos. Trabalhei muito para isso. Antes de construir a minha própria casa, antes de ter o meu próprio carro, eu realizei o sonho do meu pai. Amados, e eu me aproximei do meu pai, eu o perdoei, pedi perdão, lavei os pés dele. Percebe o quanto a nossa relação familiar, o quanto o pai, a mãe, essa relação com os filhos interfere na nossa vida. Eu sei que eu estou falando aqui, você deve estar lembrando de algumas coisas. Eu sei que você está lembrando do seu relacionamento com seu pai, da falta que o seu pai fez, ou sua mãe. Todos aqui têm uma história. Percebe o quanto isso é recorrente? Quantos aqui não são frutos de pais divorciados? Quantos aqui não conheceram nem os seus pais? Quantos pacientes eu não atendo? Não, eu não conheci meu pai. Percebe o quanto isso marca a vida de alguém? Quanto isso gera uma ferida, traz consequências. Amados, o que eu atendo de pessoas que sofreram abuso sexual na infância, vocês não têm noção. A culpa é da criança? Não. A culpa é dos pais. Porque os pais têm esse papel, esse dever, essa responsabilidade de cuidar dos seus filhos. Independente do lugar, amados. Infelizmente, eu quero falar aqui para vocês, independente do lugar. Ah não, a gente está na igreja, está tudo tranquilo. Independente do lugar. A gente está numa vigília, está tudo tranquilo. Independente do lugar. Independente do lugar. Amém? Eu digo isso por experiência. Nós fomos uma vigília da Nova Aliança agora, né, que teve. E minha filha estava dormindo lá no quarto. Eu não saí da porta desse quarto. Fiquei lá na porta. Não saí da porta. Fiquei ali adorando e independente do lugar. O meu papel, o papel da minha esposa é proteger a minha filha, o meu filho, guardar a minha família, proteger a minha esposa. Será que realmente todos que estão aqui têm essa consciência do papel, do dever de cuidar e proteger a família? Nós não temos noção da quantidade de crianças que passaram por situações assim. E essas marcas, elas causam feridas devastadoras na vida de uma pessoa. Vocês não imaginam o quanto. Depois de Deus, amados, o que nós temos de mais importante é a nossa família. E o diabo luta desde o princípio para destruir essa instituição, para destruir a família. Outra coisa, amados, que marca muito, que traz muitas marcas devastadoras na vida de uma pessoa é o divórcio. Quantas e quantas pessoas eu não já atendi? Além de trabalhar na clínica particular, eu trabalho também em um posto de saúde no Sítio Novo. E quantas pessoas eu não já atendi
problemas relacionados a isso, o quanto um divórcio, uma separação geram marcas, feridas, tanto na vida das pessoas que se separaram, quanto na vida das crianças, o quanto uma família quebrada, o quanto uma família apartada gera consequências. Algumas pessoas que estão aqui já vivenciaram isso e sabem o quanto isso gera consequências. E eu queria, através dessa palavra, eu acredito que o propósito do Senhor para nós, através dessa palavra, é nos alertar o quanto a nossa família é importante. Marido, o quanto a sua esposa é importante. Esposa, o quanto o seu esposo é importante. O quanto os nossos filhos são importantes. O quanto nós temos o dever de cuidar da nossa família, da nossa casa, dos nossos filhos. Em todos os sentidos. Essa precisa ser a nossa luta. Um fator muito importante, amados, que muitas vezes nós negligenciamos na nossa família, dentro da nossa família, é o papel de cada um. O papel de que cada um desempenha. Abra a sua Bíblia em Efésios. Capítulo 5, verso 22. As mulheres sejam submissas a seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Amém. O homem, amados, ele tem um papel. Olhem para cá, homens. Nós temos um papel. Nós somos o sacerdote. E essa palavra é para você também que é solteiro. Essa palavra que é para você também que um dia vai constituir a sua família. Homens, nós somos o sacerdote. Qual é o papel do sacerdote? O sacerdote, ele é provedor, ele dá afirmação, ele dá segurança, ele dá direcionamento. Ele precisa possuir uma missão. A quantidade de homens que nós temos hoje inseguros, sem direcionamento, sem propósito, sem uma missão clara. Quando eu conheci a minha esposa, eu já tinha um chamado, já tinha o desejo, já tinha vindo de missões. Eu sou missionário, quero ser pastor. E você? Ela, não, eu não tenho nenhuma palavra não, de ser missionário, de ser pastor, nada disso. Mas ela me disse uma coisa: para onde você for, eu vou. O que Deus te direcionar, eu estou com você. Amém. Amados, ela casou com um homem que tinha uma missão. E ela decidiu se submeter a essa missão. No começo, quando nós somos consagrados pastores, ela, não sei se eu quero, não sei se eu sou capaz. E Deus foi direcionando, Deus ungiu ela. E hoje ela desenvolve a função, ela é consagrada pastora também. Amados, uma coisa importante que nós precisamos entender: o homem, ele precisa assumir o seu papel. Às vezes você pensa assim, ele está falando dele, está falando... Não, amados, eu falo isso tudo aqui para a glória de Deus. A glória é de Deus. A única coisa que nós precisamos fazer, amados, você e eu, nós podemos viver tudo isso, é nos alinhar com o propósito eterno. Amém? Só que tem tanta gente nessa terra correndo atrás de tantas outras coisas. Quem me conhece sabe o quanto eu não que eu não trabalhe, não que eu não goste de ter dinheiro, de ter comida boa, essas coisas, não, amados, mas isso nunca foi prioridade na minha vida. Sempre fui muito dado ao serviço, ao reino, ao propósito, que é muito maior do que tudo nessa terra. Amém? Então, amados, homens, os seus papéis, seu papel como sacerdote é ser provedor, afirmar a sua esposa, a sua família, os seus filhos, dar segurança, direcionamento. Precisa possuir uma missão. Se você, mulher, está casada com um homem que não tem uma missão, fale para ele, meu filho, vai orar, vai pedir para Deus, você precisa ter uma missão. Porque como é que o homem quer que a mulher seja submissa à missão do homem se o homem
não passa nenhuma segurança, não tem um plano, não tem um objetivo, um projeto. O que você vai fazer da vida? Não sei não, vamos. Cada dia vai vivendo, vai passando. Deixa a vida me levar, né? Vida leva eu. Misericórdia. Então, amados, homens, sejam assim. E mulheres, assim, voltando aqui um pouquinho. A quantidade de pessoas que eu converso, que não foi criada pelo pai. Como é que essa pessoa se sente? Sem afirmação, sem direcionamento, insegura, se sente incapaz. São os frutos de uma vida sem um pai presente. Nunca se sente capaz, nunca se sente pertencente a algo, a algum lugar, a alguém. Por quê? Porque não teve essa afirmação, esse direcionamento do pai. E a mãe, mulher, vocês são auxiliadoras. Qual é o papel da mulher auxiliadora? Ser submissa à missão do marido, ser carinhosa, afetiva, cuidadosa. Isso faz total diferença dentro de um lar, amados. Isso faz total diferença. Existem muitas mulheres que são grossas, tratam mal o marido de uma forma assim que, meu Deus. E o marido acaba tendo que aguentar, né? Quando o homem saiu da sua posição, a mulher, muitas vezes, ela precisou assumir esse papel. Se você for observar na sociedade que nós vivemos hoje, uma sociedade em que a mulher teve que sair de casa. Quantas mulheres trabalham aqui? Levanta a mão. Uma sociedade onde a mulher teve que sair de casa para trabalhar, para conquistar o seu dinheiro, o seu espaço. Se você for avaliar, amados, um dos principais motivos pela qual a mulher saiu de casa para isso foi por causa da falta do esposo. Isso começou na Revolução Industrial, onde os homens foram para a guerra e a mulher teve que trabalhar para cuidar dos filhos, para sustentar a casa. Mas além disso, amados, além disso, os homens, eles trataram as mulheres muito mal. Me dá o dinheiro aí para me arrumar meu cabelo. Não, me dá R$50 aí. Para que tu quer esse dinheiro? O que tu vai fazer com esse dinheiro? Traz o troco. Quem é que aguenta viver desse jeito? Traz o troco. Amados, eu estou falando aqui, não é fácil. É uma luta que os homens têm que ter, né? Isso é uma luta que eu tenho também, né? De perguntar, de questionar, de ficar. Amados, o que a mulher fez? Não, deixa eu trabalhar, eu não preciso, né? Eu ganho meu dinheiro, não vou dar satisfação. Só que por outro lado, essa saída da mulher de casa trouxe muitas consequências. Eu não sou contra, não estou dizendo que a mulher não pode trabalhar. Mas, amados, a partir do momento que o trabalho da mulher está prejudicando o seu papel dentro de casa, como auxiliadora, como cuidadora dos filhos, como cuidadora do lar, é um problema. A mulher trabalha o dia todo, o homem trabalha o dia todo, chega em casa, ele está pronto. Vocês sabem, vocês estão entendendo. Tem criança aqui, eu não vou entrar em detalhes. A mulher trabalha o dia todo, chega em casa, ela quer o quê? Deitar, dormir, comer. E ainda tem um monte de coisa para fazer, né? O homem não, o homem está pronto. Amados, isso é sério. Qual o homem que quer uma mulher cansada o tempo todo dentro de casa? O David é um exemplo claro disso, né? Assim, para mim é uma referência nesse sentido, né? Sempre trabalhou, né? A Tainá se formou e tudo, mas não, meu filho, vai ficar em casa, né? Cuidados. E ela também assumiu esse papel, essa responsabilidade. Amados, isso traz muitos frutos, muitos bons frutos. Não estou dizendo que para você sair do seu emprego, não estou dizendo para você deixar de trabalhar. Cada um sabe da sua necessidade, mas pense um pouquinho sobre isso. Quando você puder, diminua. Se você perceber que você está deixando, né, assim, está deixando de cumprir o seu papel, o seu dever dentro de casa, repense. Essa inversão de valores, ela trouxe muitas consequências para a nossa sociedade.
Eu sei que talvez muitos aqui podem achar um discurso machista, amados, mas na verdade não é. Se você for olhar com um olhar bíblico, cristão, é o que a Bíblia nos ensina, é o que Deus nos ensina quando instituiu a família. Colocou o homem como sacerdote, a mulher como auxiliadora, o homem como provedor, como responsável. Desde o Éden a gente vê o homem saindo desse papel e a mulher tendo que tomar a decisão, sendo influenciada, e a gente sabe das consequências de tudo isso. E o inimigo, ele sabe disso. Amém? Ele sabe disso. É por isso que ele luta para destruir as famílias. Existe uma promessa, amados, de Deus para nosso tempo, desde João Batista. Em Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6, diz que quando Elias vier, ele vai vir e vai restaurar o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. O que esse versículo está falando? Está falando sobre a família, a restauração da família. O que trouxe cura à minha vida, amados, de alguém que era inseguro, de alguém que tinha vergonha, de alguém que fazia de tudo para ser aceito. Desde o começo, quando eu entrei na igreja, eu sempre fazia as coisas como uma forma de chamar a atenção. Eu achava tão bom quando as pessoas, o Wagner e tal, eu boto o Wagner para cantar, eu boto o Wagner para... Sempre desde o começo, eu fui muito bem cuidado. Mas, amados, no fundo de tudo isso existia uma carência dentro do meu coração, um desejo de ser amado. Algo que faltava na minha casa, no meu lar. A minha mãe também foi muito maltratada na infância e também não foi alguém que soube dar carinho, dar cuidado, afeto. Eu pegava na minha mãe, eu me lembro que ela estava deitada na cama e eu gostava de dormir com o braço triscando nela assim. E ela, sai menino, sai. Quando eu ia abraçar ela, não gosto de abraço não. E eu sempre fui muito carinhoso. Graças a Deus também casei com uma esposa carinhosa, que gosta de abraço. Mas, amados, eu senti muita falta disso. E dentro da igreja eu queria suprir através do serviço, de me envolver com as coisas, de estar no meio. Mas nada disso me preencheu. Quando eu entendi que eu precisava consertar lá em casa, com a minha família, restaurar o relacionamento com meu pai, perdoar o meu pai, amados, foi uma chave que virou na minha vida. Hoje eu me sinto amado, eu me sinto seguro, eu me sinto aceito, eu me sinto vivo, livre. E eu creio, amados, que essa liberdade que você deseja viver, em nome de Jesus. Fique de pé no seu lugar, nós vamos orar. E eu oro essa noite para que Deus venha liberar sobre essa igreja uma unção que venha restaurar famílias neste lugar, que venha alinhar famílias neste lugar, pais, mães, filhos, que nós venhamos viver, amados, como realmente Deus instituiu, para que venhamos viver como família nessa terra. Fortaleça a sua família, que você vai ver o quanto você vai ser forte, o quanto você gerará filhos fortes. Amém? Feche seus olhos, nós vamos orar agora.